Começando agora no mundo das mesas digitais, quer saber o que fazer e o que não fazer? Então fica com a gente hoje, você vai conhecer os 5 erros mais comuns de quem está começando no mundo das mesas digitais. Solta a vinheta aí! Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês hoje é a respeito de instalações elétricas. Instalação elétrica é algo assim fundamental para o bom desempenho dos equipamentos de uma forma geral, mas principalmente para uma mesa de som, né? Uma mesa de áudio digital. Como um equipamento falando, principalmente no que diz respeito à parte elétrica, uma mesa digital, ela, embora seja também uma mesa digital, ela é muito mais sensível do que as antigas mesas analógicas que a gente conheceu e a gente conhece tão bem. Eu estou falando isso porque, eletricamente, de novo, né, falando, é o que mais seria o equipamento assim, que mais se tem a semelhança do funcionamento e desempenho de um computador. Quem teve aqueles computadores desktop, eu falo isso porque hoje a grande maioria das pessoas usam notebook nas suas casas, nas suas residências. Enfim, é uma tendência de mercado, mas antigamente quem tinha aqueles desktops grandes, toda vez que você por algum motivo tinha uma queda de luz, uma variação, muitas das vezes ele desligava, ou quem sabe até mesmo reiniciava, e subia aquela mensagem de erro, né, de você desligou o Windows e tudo mais, e você precisava ali fazer a reinicialização manual do equipamento. Uma mesa digital hoje, quando você liga a mesa, ela tem todo o processo de inicialização dela, muito parecido com os computadores. Muitas das mesas têm um sistema operacional e tudo isso remete a quê? Remete a mesmo tipo de sensibilidade. Então não adianta hoje você chegar, ter uma rede aí na sua igreja completamente comprometida, com oscilações, variações, interferências, e chegar com a mesa digital achando que você vai ter o som de outro mundo. Pessoal, não vai ter. Não vai ter essa diferença, porque muito provavelmente assim, você vai piorar a qualidade do seu som, porque essa rede ela não está dimensionada, ela não está customizada para oferecer a segurança, né, e a estabilidade de funcionamento que a mesa digital necessita. A gente sabe que ambiente de igreja, assim, do ponto de vista técnico, às vezes é um ambiente muito carente, com muitas necessidades, né? Muitas das coisas que são feitas nas igrejas são feitas de forma colaborativa e por pessoas assim com muito boa intenção, mas às vezes sem o conhecimento, a experiência necessária para desempenhar aquele papel. E um dos pontos que muitas das vezes erram bastante, peca, deixa a desejar nesse sentido, é a instalação elétrica. Eu já cheguei em igrejas que quando o compressor do bebedouro ele armava, você tinha um estalo no PA da igreja. Isso tudo porque você tinha uma rede que é basicamente uma única fase para alimentar todos os circuitos da igreja e, de igual forma, o circuito da mesa de som. E qualquer variação que você tinha na rede acabava interferindo na sonorização que estava sendo feita naquele lugar. Então não tem jeito, pessoal. Se necessário, você vai precisar fazer a rede, puxar um circuito separado a partir do relógio, a partir do medidor, para a sua mesa de som, para que você tenha a confiabilidade necessária. Beleza? Segundo ponto que eu queria falar com vocês aí é em respeito a ler os manuais. O Brasil ele não tem o hábito, né, a cultura de ler os manuais, de ler as instruções técnicas. Hoje o que a galera faz em 90% das vezes? Né? Abre o equipamento, sai mexendo, sai fuçando, sai apertando. Quando não consegue, né, isso vai até um certo ponto, quando dali em diante ela não consegue ter o resultado necessário, faz o quê? Lê o manual? Não, vai para o YouTube. Quando você já fuçou, já revirou, já procurou o vídeo no YouTube e não achou a informação que você precisava, o que você faz? Aí muitas das vezes, né, você vai, pega e lê o manual.
E isso é um problema, porque muitas dessas informações, quando você esgota em outros lugares, o manual já tem, ou seja, você perdeu tempo, perdeu energia, é, desempenhou em um esforço quando a informação ela já estava ali o tempo todo. Então, pessoal, vamos aprender a ler os manuais. Eu sempre faço vídeo com o pessoal aí, eu fiz um vídeo outro dia desse, está aqui no canal, falando a respeito, né, da importância da gente conhecer as nossas caixas de som. E é impressionante como é da mesma forma que isso acontece. As pessoas não conhecem as suas caixas de som, não sabem a melhor forma de utilizá-las. Quando vão pesquisar, pesquisam na internet. Muitas das vezes na internet, por exemplo, o nível de SPL ou o ângulo de cobertura de uma caixa, em muitos sites, né, que estão ali vendendo, essa informação não consta. Qual é o grau de cobertura ou o nível, a média de SPL, de sensibilidade que essa caixa tem. Não são todos os sites que essa caixa está vendo que consta essa informação, mas com certeza é o tipo de informação que nunca vai deixar de faltar no seu manual. A mesa de som é a mesma coisa. Você vai achar várias informações, as pessoas explicando várias coisas, mas o manual ele é o lugar onde contém todas essas informações, e dicas de orientação, de como ligar, como desligar. Então, pessoal, o manual ele é sim um aliado nessa hora, na hora de conhecer o equipamento, conhecer as características do equipamento. Então, nunca subestime a importância da leitura do manual. Reserve um tempo, leia. Você pode ir até mexendo na mesa à medida que você vai sendo guiado pelo manual. É um processo de descoberta, é um processo assim de conhecimento, é um processo assim de aprendizado, tão importante quanto. Eu tenho a impressão que assim, por nós brasileiros não termos um grande apreço à leitura, a gente sempre tenta de alguma forma evitar esse tipo de experiência. Vou ter que ler e vai ser chato e vai ser um saco. Se você não tem uma formação técnica, se você não tem essa familiaridade com alguns tipos de terminologia, eu te entendo, eu entendo que não é uma experiência tão agradável, mas muitos manuais hoje em dia têm um guia prático, chamado guia prático de utilização. Ou seja, é um resumo do manual com as informações mais essenciais que vão aí te capacitar e te habilitar aí para dar os primeiros passos, os primeiros starts. Mas não desanime, é uma forma também de você aprender, é uma forma de você conhecer o seu equipamento e adquirir com certeza muito mais conhecimento. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês, pessoal, ligações erradas na mesa. O que eu quero dizer com ligações erradas? A mesa é um dispositivo que possui uma gama ali de tipos de conexões, sejam elas de entradas e saídas. E eu tenho dificuldade de entender, acredito que boa parte disso se deve ao fato das pessoas não terem uma boa base técnica, uma formação, porque eu tenho um caso muito interessante. Eu trabalhei numa empresa prestando serviço na parte de sonorização de home studio e tinha uma equipe externa que ia fazer algumas determinadas gravações e transmissões naquele ambiente. Era um que a gente chamava de um contrato volante, então havia uma certa rotatividade com relação às equipes que iam até aquele lugar. E num certo período de tempo, uma pessoa que ficou encarregada ali com a incumbência de fazer essas ligações, de executar esse tipo de trabalho, eu percebi que ela não tinha muita informação ou conhecimento, principalmente no que diz respeito à parte de áudio. Então tinha uma série de conexões que ele precisava fazer, tirar sinal daqui, mandar sinal para lá, para realizar aquele serviço, aquele trabalho ali. E me chamou muita atenção porque ele usava umas conexões assim pouco convencionais. Era, do exemplo, pegar uma saída em RCA e jogar para uma entrada em XLR, coisas que de praxe a gente não vê como padrão dos tipos de conexão que são
projetada pelos fabricantes. Então, assim, eu não sei qual era o resultado final, o que aquilo como é que aquele áudio ficava no final das contas, mas isso sempre me pareceu algo muito perigoso, porque, por exemplo, para quem não conhece a parte de áudio balanceado e desbalanceado, você tem os mesmos tipos de conexões, mas você vai fazer ligações distintas. Se você pegar uma conexão em estéreo e colocar numa conexão balanceada, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar cancelando o L pelo R. Então o seu som não vai ficar bom, não tem meios dele ficar um som de qualidade. Isso é o desconhecimento que vai te levar a fazer tipo de conexões erradas. O pior disso tudo é quando a pessoa inventa uma gambiarra e a gambiarra ela dá certo. Quando ela dá certo, o sinal que sobe para a cabeça da pessoa é que aquilo tá valendo, que aquilo é uma coisa positiva, que ela tem sinal verde para continuar fazendo aquilo, até o momento, até o dia que aquilo vai dar errado. Uma outra coisa que eu reparo nas pessoas é a falta de sensibilidade auditiva. Às vezes o som não tá legal, o som ele tá sem brilho, sem vida, sem qualidade, sem precisão na reprodução sonora, e a pessoa acha que tá bom, acha que é a falta de experiência auditiva, é a falta às vezes de bons referenciais de som de qualidade, faz com que essa pessoa nivele, né, o nível de audição dela, nível de referência auditiva dela por baixo. E ela vai seguir achando que tá legal. É igual a história do MP3. O MP3 todo mundo sempre achava que era um bacana, que era um formato que veio para trazer um diferencial e inovar. E na verdade o MP3 era um tipo de formato que foi feito para possibilitar, na época aí da popularização aí dos MP4, MP3 da vida, aqueles dispositivos de você carregar uma grande quantidade, mas isso tudo há um preço que era você baixar aí o nível de qualidade daquele arquivo, daquela informação. Então muita gente aí se criou, digamos assim, ouvindo MP3 e acostumando o ouvido, né, o seu ouvido, a sua audição, a um tipo de qualidade mais baixa, mas achando que estava tudo muito legal. Então, quando você faz essas ligações erradas, por exemplo, um grande risco nessa hora que você faz as ligações erradas é você, por exemplo, pegar um conector XLR numa ponta e P10 na outra, e nesse canal, nessa via, você, por exemplo, ligar o Phantom Power. Você joga 48 volts e não tem, às vezes, uma malha do outro lado, né? Não tem ali uma malha. Ou não porque o Phantom Power é para quê? Para ativar a parte capacitiva, né, de um microfone condensador ou de um dispositivo que ele é passivo e para ele tenha o seu potencial de ativo ser alimentado por essa fonte externa, como por exemplo uma Direct Box. Existem Direct Box, são ativas e elas podem ser alimentadas ou por uma fonte, ou por uma bateria, ou pelo Phantom Power. Quando você faz esse tipo de ligação, essa carga, esse 48 volts, ele vai ter que ir para algum lugar. Ele vai precisar se apoiar e muitas das vezes ele vai jogar isso numa das polaridades ali da sua conexão, e isso pode ocasionar sim numa queima de canal, ou ao longo do tempo, com essa prática sendo feita de forma repetitiva e descendo aí o tempo de vida útil do seu dispositivo. Se isso for de forma inversa, né, jogando para a mesa, você pode ter a queima do canal, a queima do seu preamp, ou ao longo do tempo ir diminuindo o tempo de vida desse equipamento, dessa parte aí do teu sistema. Então, muito cuidado, entenda bem, procure se informar, estude, corra atrás da informação. Se você se deparar com algum tipo de conexão essa é uma dica importante, se se deparar com algum tipo de conexão que não é usualmente feito, um cabo RCA XLR,
Se você nunca viu isso, se você não vê isso com uma regularidade, é porque muito provavelmente isso não é uma conexão segura, não é uma conexão usual. E dependendo da forma que você for utilizar, a entrada ou saída que você utilizar esse tipo de conexão, você pode sim ter algum tipo de problema. Então evite, procure se informar antes. Ponto número 4. Ligações de fone direto, né, nos auxiliares, nas saídas da mesa. Galera, tem gente que ainda insiste em discutir a respeito desse tema, a respeito desse tópico. Eu vou te falar com toda a sinceridade, eu particularmente eu não discuto mais com essas pessoas. Eu procuro gastar um tempo gerando conteúdo, gerando informação aqui, porque não existe nenhum tipo de base técnica para você afirmar que isso é uma coisa viável. Se você andar pela internet, for aí nos canais das pessoas, né, dos técnicos e operadores sérios, das pessoas que trabalham com áudio, que vivem com áudio aí a sua vida inteira, você não encontra ninguém que vá respaldar isso de forma técnica. E eu vou te explicar por que não. Porque não porque você não tem meios de você ligar um fone direto na saída auxiliar da mesa e isso ser uma coisa correta. Vou dar um exemplo dentro do próprio áudio de algo que é semelhante para você entender o porquê que você não deve fazer isso. Por exemplo, quando você vai ligar um alto-falante numa caixa de som, você tem que ter um cuidado. Isso é senso comum, isso eu não vejo ninguém discutindo, mas é exatamente o mesmo efeito e a mesma aplicação. Você nunca vai ligar uma caixa, por exemplo, de 4 ohms num amplificador de 8 ohms, ou vice-versa. Um amplificador de 4, eu vou ligar uma caixa de 8, porque é claro, né, que o casamento não está sendo respeitado, o casamento de impedância entre alto-falante e caixa. A gente sabe que ao fazer esse tipo de coisa, a gente está se colocando e colocando o nosso equipamento em risco, porque quando você tem um alto-falante que não está com a sua impedância casada com o amplificador, alguém nessa história vai sair no prejuízo. O prejuízo é esse. Muito provavelmente você vai ter ali a queima do seu amplificador. Ou seja, o alto-falante, porque não está balanceado, não está equilibrado, não está com a impedância casada, ele em algum momento ali do programa, da variação da dinâmica do som, ele vai exigir do amplificador uma coisa que ele não tem como entregar. Não tem a ver com a potência do amplificador, e sim com o nível de resistência da transmissão da energia elétrica entre eles. Ou seja, o alto-falante vai pedir uma resposta elétrica que ao amplificador tentar entregar, ele não vai conseguir dar conta disso e ele vai queimar. Exatamente a mesma coisa que acontece com a saída, né, da mesa e o fone. O que acontece ali é exatamente isso, um casamento de impedância. Se você não respeita esse casamento de impedância, você vai ter a queima, e a queima da sua saída da sua mesa. Se fosse vai estragar o fone de ouvido, seria um prejuízo menor, mas não é isso que acontece. Não é esse o prejuízo que acaba te ocorrendo. Você queima a saída da mesa. A saída da mesa é uma saída em linha, ela tem um nível de impedância menor, ela não vai conseguir gerar aquilo que o fone precisa. Então você precisa de um elemento que faça esse casamento de impedância entre o fone e a saída da mesa. Não faça isso, não ligue. Os nomes, né, já remetem a isso, né? Saída de linha, que é para linha, ligar outros equipamentos. Saída de fone para uma saída de fone, para ligar o fone. Beleza? Então, não troque, não inverta isso. Por mais que isso funcione, aí fica aquela regra, né, aquela questão que eu falei no ponto anterior com vocês. Como isso algumas vezes dá certo, como isso a pessoa consegue ligar, funciona, o som sai, e aí a pessoa entende isso como um sinal verde e segue essa prática. Só que o resultado, a longo prazo, tende a ser catastrófico e muito triste, porque muitas das vezes a manutenção, o conserto disso não sai barato.
tá? Então, cuidado, pessoal, não cometa esse erro. E chegamos aí, pessoal, ao quinto ponto. Esse quinto ponto eu queria falar com vocês de algo que eu, na verdade, já falei em todos os outros pontos anteriores. Tem a ver com o seu conhecimento e a sua capacitação enquanto técnico, enquanto o operador, né, desse equipamento. Todas essas informações, todo esse conteúdo que eu passei para você nos outros pontos, tem um objetivo de te ajudar aí a entender e evitar esses percalços que você pode vir a cometer aí no começo aí da sua jornada com os consoles digitais. E esse conhecimento é fruto de estudo, é fruto de experiência, é fruto de uma caminhada que, para quem está começando agora, muitas das vezes não tem. Então, o nosso quinto ponto é isso. Estude, né, invista em conhecimento, se jogue, né, por que não dizer assim, de cabeça nesse universo, aprenda tudo que você puder aprender. E as igrejas em geral precisam entender a importância da capacitação da sua equipe de som. Sem o conhecimento, você está navegando nesse mar aí sem nenhum tipo de orientação, sem nenhuma bússola, e corre um sério risco de muitas vezes aí ter os seus percalços. Imagina você comprar uma mesa, gastar aí uma mesa em média aí 10, 15, 20, 30 mil, e o céu é o limite, a gente sabe disso, num equipamento com uma expectativa de ter um retorno nisso, e muitas das vezes por um erro bem simples, uma falta de conhecimento acerca de uma coisa que não é um grande mistério, mas que muitas das vezes as pessoas não sabem, você queima um equipamento como esse. Você tem um problema por uma ligação errada, porque você não leu o manual, porque a instalação elétrica não está adequada, e você faz esse investimento, a igreja, que tudo, né, na igreja muitas das vezes é feito à base de desafio, à base de campanha, da unidade da igreja, as pessoas se juntam, investem, correm atrás. Deus lhe abençoe. Eu conheço várias histórias de igrejas aí que foram realmente abençoadas, mas por falta de conhecimento, por falta de orientação, de instrução, você pega essa bênção e acaba jogando pela janela, com uma prática que, se tivesse estudado mais, tivesse conhecido mais, tivesse corrido atrás, você poderia ter evitado. Então fica aqui a nossa responsabilidade de correr atrás, de investir, de aprender, de estudar. Se você é pastor, está vendo esse vídeo, invista na sua equipe, invista no conhecimento, na capacidade da sua equipe. E conte, é claro, sempre conosco aí para a gente estar aqui produzindo conteúdo com esse objetivo. Também temos aí as nossas consultorias, os nossos workshops, as nossas turmas, que esporadicamente a gente vem abrindo e fazendo a divulgação aí para aqueles que nos seguem, e vai ser um prazer enorme sempre poder continuar ajudando vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero aí que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas publicações. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.